Olá, eu sou Leandro Caroso e estou aqui no Altamente Rentável esperando por você. Como sempre, dias especiais, sentindo falta do meu parceiro de alma aqui, Francisco Caroso. Dá um look nele aqui, que hoje ele faltou. Chicão está fazendo falta, meu irmão, mas é por um bom motivo. Hoje a gente recebe, vai ser a conversa de corretor para corretor, porque todo mundo aqui do Altamente Rentável sabe que eu sou corretor de imóveis, eu estou incorporador, exercendo essa função maravilhosa, mas meu coração é da corretagem, da venda propriamente dita. Eu estou aqui do meu lado com um dos executivos mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, um executivo de investimento imobiliário titânio, né? Acabei ali no salão de venda de receber um grande elogio dele. Então assim, ele trouxe para poder bater um papo, porque vai ser um mindset voltado, né? Eu falei do short stay e a gente vai falar do mindset voltado à venda do short stay. Por que o short stay agrega valor na hora de você alugar ou vender? Muito obrigado por ter aceitado o convite, Matheus. Tá aqui, gente boa pra caramba. Obrigado por ter aceitado esse convite, cara. É sempre um prazer bater um papo com você, viu, velho? Leozão, o prazer é meu, velho. Eu queria agradecer vocês, né? Você e a seu irmão, o convite partiu dele também. É um prazer estar participando desse espaço aqui, né? Desse bate-papo, dessa conversa. É um canal de transformação na vida de muita gente. Me ajuda bastante, né? Você já viu a teoria do copo meio cheio e do meio vazio? Já. Meu copo tá sempre meio vazio, velho. Então, mesmo eu participando aqui, né, indiretamente, que a gente faz um bate-bola, sempre troca ideias. Isso aqui é um canal fantástico de troca de ideias nos bastidores aqui da Caroso. Mas o conteúdo que vocês levam para o mercado ajuda tanto quem está na corretagem quanto quem está participando do processo de vendas e pessoalmente também. Então eu queria agradecer você por esse espaço aqui. Isso aqui é um espaço de transformação, cara. Isso aqui foi um espaço de transformação na minha vida, né? Onde eu tive a possibilidade de entrar no mercado imobiliário, aprender um pouco mais, me tornar um especialista em compactos de alta rentabilidade, né? Hoje eu sou executivo do mercado imobiliário, mas eu estou coordenador de produto de lançamento aqui na Caroso. E foi um processo de transformação. E isso que eu aprendo aqui, eu tento levar para cada conversa que eu tenho com os meus clientes, com o processo de coordenação. A partir do momento que a gente senta com uma pessoa para poder bater um papo, para poder falar de um negócio, a gente tem um papel de agente transformador na vida daquela pessoa, porque muitas vezes você vai mudar a mentalidade daquela pessoa, cara, né? Uma pessoa que não está atenta a uma questão, uma pessoa que está meio fechada, que se machucou no processo, né? Que teve experiências negativas no meio do processo, a compra de um apartamento que não foi entregue, o prazo elástico de uma outra unidade que foi prometido uma coisa e não foi entregue. Então a gente passa muito por isso, né? Dessa quebra de mentalidade, né? Dessa rusga que algumas pessoas ainda têm pelo mercado imobiliário, né? Infelizmente nem todo mundo tem as mesmas práticas, mas a partir do momento que a gente senta com o cliente, a partir do momento que a gente senta com o corretor para poder fazer a coordenação, o papel que a gente tem é de agente transformador também na vida dessa pessoa, né? Então eu faço parte disso aqui, né? Do Altamente Rentável, e hoje é muito bom estar podendo bater um papo com você, corretor, também. Massa, Matheus. Eu acho que você falou pontos bem importantes aqui que a gente vai tratar detalhadamente de algum deles, né? O short stay, falei num podcast anterior que o short stay, ele traz embarcado com ele uma série de experiências, né? E um amigo meu me falou assim, poxa, Léo, eu comprei um estúdio em quarto-sala que não performou bem, tá? Então, assim, você comprar um quarto-sala, um estúdio hoje, ele não é garantia de performance. Perfeito. E você tem tratado isso muito bem, porque você tem levado para um lugar, né, a cultura do short stay e da experiência. E você vai ter oportunidade agora de gerar valor na vida das outras pessoas, inclusive no mindset do corretor de imóvel ou no mindset do investidor, para que ele possa entender qual é a diferença de comprar um estúdio e qual é a diferença de comprar um estúdio vocacionado para o short stay. Completamente diferente uma coisa da outra, não é, Matheus? Perfeito. Isso que você trouxe, na verdade, essa construção de ideia que a gente está fazendo aqui, um podcast atrás do outro, passa muito por um momento que o mercado está se comportando dessa forma, né? A gente tem, talvez não, um déficit que a gente tem vou pegar Salvador como exemplo, de hotelaria. Sim. Nós tínhamos grandes hotéis aqui. A gente tinha Meríndia, Pestana, Otton, vários hotéis. Hoje a gente não tem.
né? Um hotel a gente sabe que tem um passivo trabalhista muito alto. Tem hotéis de redes renomadas que fecharam em Salvador por conta de passivo trabalhista, né? Se ele opera com 100 pessoas ou se ele opera com 1000 pessoas, ele tem aquele custo fixo que ele precisa, né, de limpeza. E quando a gente traz isso para o short stay, né, para um empreendimento que nasce com a vocação de você fazer o short stay, a gente precisa entender como é que nasce o processo do projeto desse empreendimento, tá? Isso aqui é um cuidado, eu vou falar dos nossos empreendimentos, tá, Léo? Isso é um cuidado que nasce até mesmo antes do projeto, cara. A pesquisa de mercado que a gente faz para poder identificar o que é que a gente pode levar para aquele empreendimento em tal região que ele não vai brigar e nem vai competir com nada que está ali. Ou ele vai agregar, ou ele vai trazer uma alta valorização até mesmo para os empreendimentos que estão do lado. Veja como isso é importante. Isso nasce lá atrás, antes mesmo do projeto, de você entender na busca do terreno, porque localização, todo mundo sabe, compra de imóvel, o fator crucial, independente do que seja moradia, seja investimento, é localização, né? E a gente vai para o projeto ele precisa ser pensado de uma forma inteligente, é o que a gente traz aqui. A gente absorve muita coisa, cara, de bate-papo com o cliente. É preciso você, corretor, no momento que você tá conversando com o seu cliente, é você praticar a oitiva. Você entendeu qual é a necessidade do cara. Isso é muito... Né? Oitiva é escutativa. Isso. Né? A gente tem um exemplo aqui muito bacana de um cliente nosso que fechou e trouxe uma ideia que a partir desse momento virou... Ou seja, você é incorporador, você está pensando nisso ou você está se fechando para as ideias? Então vai muito além da gente falar de um espaço, seja de uma área gourmet, seja de um strip mall que tem no empreendimento da gente. É você entender o contexto como um todo, tá? E você trazer para o projeto elementos, né, que sejam compatíveis com a região, né? Não adianta você pegar um perfil desse como um Balena, que é um empreendimento que é voltado para o turista de negócios e para o turista que está em Salvador, está frente ao mar, e levar para uma outra região que não tem esse público de turista de negócio. Então, é preciso se entender o contexto como um todo, tá? No processo de concepção do projeto e você conseguir transparecer isso para o seu cliente, né? O que é que você está buscando, né? Esse empreendimento aqui, ele tem tais características que vai fazer você performar bem, né? Quais são as características que você acha que performa bem, Matheus? Você quanto corretor e coordenador. Matheus, para que você que está nos ouvindo, nos vendo aqui, que você entenda, Matheus foi designado para poder ir para uma praça onde não existe aluguel de short stay, onde não existe uma ferramenta, um equipamento vocacionado para isso. E por isso essa sabatina aqui, se ele se sair bem, ele já está com várias estrelas para poder ir lá. Né? Então, assim, nós fomos convidados para ir para a Feira de Santana, né? Que tem um déficit muito grande do short stay propriamente dito. Então, eu acho que o Matheus hoje ele tem uma expertise. Você tem, Matheus, uma expertise para poder entender realmente qual é a diferença entre um empreendimento, né, de quarto, sala e estúdio e um empreendimento, né, de vocacionado para short stay. Eu quero que você diga para essa galera que está aqui, que tanto o corretor, quanto o investidor, quanto o incorporador, né, na pesquisa de mercado, no bate-papo que você fez com o mercado local, qual é a percepção de valor, né, que você entende que há para aquilo ali? Perfeito. Bom questionamento, Léo. Né? Bom questionamento. Tá? A gente já falou da parte da concepção do projeto aqui. A gente estava batendo um papo aqui antes, a gente estava falando do que o incorporador ele entende que a região precisa e que ele pode levar para o empreendimento para poder valorizar, né? Eu poderia chegar para você e falar assim, o Balena tem esses e esses elementos, né? A gente está perto do centro de convenções, é um fator importante, e a gente vai para Feira de Santana. Feira de Santana, o que é que tem hoje? Qual é a movimentação de Feira de Santana? O ponto zero. Qual é a movimentação hoje de Feira de Santana? O que é que se tem hoje em Feira de Santana? Feira de Santana a gente sabe que tem um público flutuante muito grande nos dias de semana. Feira de Santana recebeu um equipamento agora fantástico, que é o Centro de Convenções de Feira de Santana. Inclusive, eu vi até uma postagem ontem de um amigo meu lá, num evento belíssimo, que um corretor de lá me falou que está começando a se movimentar nos finais de semana também por conta do Centro de Convenções. Que massa, né? Cara? Feira de Santana, ela tem uma movimentação característica, né, do pessoal que utiliza muito a parte médica.
Ele tem essa visita semanal, então... Serviço de saúde. Serviço de saúde, né? Perfeito. Né? Tem essa movimentação Feira de Santana, meu amor. Tem essa movimentação ali local de pessoas do interior de Feira de Santana que vão lá para poder buscar serviços médicos e de saúde. Então... você entender essa movimentação local, de onde você está indo, é muito importante, para que você possa conceber um projeto que converse com isso. Não adianta simplesmente, aí eu vou retroagir a sua pergunta inicial, qual é a diferença de um empreendimento que nasce com a vocação de short stay para um quarto e sala e um estúdio? A diferença é essa, Léo. É você pensar no que você pode entregar para aquela região de um formato especial, tá? O que é que vai conversar? Como é que eu vou atender aquele público final? Porque você pode pegar um empreendimento, um projeto qualquer engenheiro faz. Você sabe, eu já trabalhei na parte de construção civil, de engenharia civil. Você entrega o recurso, o dinheiro e o projeto ao engenheiro, ele vai te entregar a obra pronta, cara. O prédio pronto. O prédio pronto. E tem muitos incorporadores que eles, infelizmente, eles trabalham nesse modelo de Ctrl-C e Ctrl-V. Né? Eles pegam o que deu certo aqui, replicam em outro lugar e acham que é somente isso. Não, não é isso. Você precisa entender o contexto. Você precisa entender o que é que se passa ali. Olha que negócio interessante você está me trazendo aqui, velho. Você está me trazendo um negócio importante, que é o seguinte: respirar a cultura da cidade. Perfeito. Né? Respirar a cultura da cidade e entender como aquela cidade, tá certo? Ela que é um organismo vivo, como é que ela se comporta. Diante do comportamento dela, eu vou colocar ali, né, um equipamento, um empreendimento com vida que pode estar se locomovendo como ela ali, né? Esse equipamento que vai ter vida vai ser um conjunto, ele vai estar aglutinado, ele é uma simbiose com a cidade. Perfeito, né? Eu gostei muito do que você disse, faz todo sentido. Para que você que está já me ouvindo aqui e me vendo, eu queria só deixar claro que às vezes já chegou uma galera aqui e colocou, poxa, vocês falam de alguns termos que talvez não sejam termos que a gente saiba o que é, tá? Aí eu agora estava aqui, você estava falando, eu vim pensar um pouco e falei, ó, o que é que acontece? O short stay, tá? É um aluguel de curta temporada. Para que a gente rentabilize, né, uma unidade dessa, que são os estúdios de quarto sala, que são o ativo financeiro imobiliário, que a gente chama, é o estúdio quarto sala, são as micro-unidades, para que a gente possa absorver dela a maior rentabilidade, a gente lança mão por um aluguéis de curta temporada, que é o short stay. Né? Então, assim, e aí entenda que para que você tenha uma valorização do seu bem, para que você tenha uma escala de patrimônio que é uma outra forma de você agregar valor ao seu patrimônio. Tem duas formas lá nesse ativo, né? Uma é você gerando valor no patrimônio. Sim. E a outra é a rentabilidade. Renda passiva. Perfeito. Que é nessa que a gente vem, né, batendo sempre. Então, assim, eu acredito perfeitamente, e eu acho que o Matheus também, que o short stay, o aluguel vocacionado, o empreendimento vocacionado ao short stay, que a gente vai te contar qual é esse arcabouço aqui agora, que a gente entende que tem que ter para poder ter a valorização do seu apartamento. Não adianta, meu amigo, não adianta você comprar um estúdio com promessa de que você vai ter alta rentabilidade e escala de patrimônio. Para com isso, a gente está aqui para te mostrar que não é assim. Então, ou você compra vocacionado ou você pode perder dinheiro. Então, se compre vocacionado um empreendimento. Por isso que eu estou te explicando o que é short stay, te explicando o que é que tem que ter de vocação, né? Pô, você vai fazer uma aula aqui de que como você entendeu a cultura. Por exemplo, você, Matheus, está indo, né, para a Feira de Santana, respirar a Feira de Santana, conversar com os feirenses. Sim. E foi maravilhoso. Fizemos um evento lá. Cara, ver o corretor falando de Feira de Santana, chorando, emocionado, falando assim, eu amo minha cidade. Cara, eu me senti tão bem não estar indo para a Feira de Santana, encontrando ali, né, gente que ama a cidade, gente que sabe que... E assim, aquela galera me recebendo daquele jeito ali, eu fiquei emocionado, cara. Eu falei, cara, essa é uma cidade que a gente precisa vir. Sim. Né? O feirense, ele tem uma característica específica que ele bate no peito e fala, eu sou feirense. Rapaz, massa isso aí, entendeu? Hein, cara? José Antônio, ele é um ferenciato, né? Ele bate no peito, você vê que ele tem toda uma característica disso. Então, o corretor de Feira de Santana, né? Eu até bati esse papo contigo aqui. O mercado imobiliário de Feira de Santana, cara, é um mercado avançadíssimo. É verdade. Os corretores de Feira de Santana são corretores altamente preparados. Os serviços que a gente agrega lá de Feira de Santana, da questão de vídeo, de montagem de vídeo, né? A produção de vídeo. Cara, a cidade está preparada, não é à toa que
tem recebido vários imóveis lá, vários lançamentos, né? No que diz respeito à parte residencial, né? E a gente está chegando agora para poder trazer esse conceito novo lá de short stay. Você, Léo, você trouxe uma palavra, eu acho que é a palavra crucial quando a gente fala desse arcabouço de entender qual é a diferença de um estúdio para um empreendimento voltado para short stay. É a vocação. A vocação, tá? Dentro de Salvador, você sabe melhor que eu, existem empreendimentos que são estúdios e quarto-sala que não tem vocação. Exatamente. Passa pelo que Gileno falou aqui. Tem um corte de Gileno fantástico, cara. Sim. Que ele fala assim, quando você vê algo barato demais, suspeite. Exatamente. Suspeite. Aí o camarada senta com a gente e fala, mas um estúdio que tá vendendo aqui na rua de trás, de tal lugar, é mais barato do que esse. Mas o que é que ele tem? Ele tem esse trabalho que a gente comentou aqui atrás? Ele entendeu como é que funciona, como é que pulsa, ou ele só fez um edifício, entregou e deixou a cargo do proprietário, né? Aí é fácil fazer. Tem um exemplo bacana que eu vou dar aqui agora. E eu poderia passar o podcast todo dando esse tipo de exemplo, mas eu vou dar um mais recente, tá? Eu fui almoçar no Lativian. O Lativian e o Leto são dois restaurantes. Um é um restaurante e o outro é um clube de associados. Eu sou associado ao Lativian e a gente foi almoçar no Leto, mas os dois são interligados ali, dos mesmos proprietários. Eu cheguei, tinha uma mesa de 5 pessoas, né? Então chegamos os 5. Primeiro, na hora que eu cheguei, nenhum dos 5 eram conhecidos. Não, na realidade, 2 éramos, eu e Azevedo era conhecido e os outros 3 não. Mas, pô, quando eu cheguei lá, ela me chamou pelo nome, né? O maître veio falar comigo, como é que tá o senhor? Quer sentar onde? Né? Onde é que o senhor quer sentar agora? E aí, como eles estão com você? Chega aqui, daqui a pouco você chega lá, vai pedir o almoço. Aí chega uma faca pra mim, diferenciada com meu nome e meu sobrenome. Que top. Porra. Então, assim, esses pequenos detalhes, né, eu tô te falando assim que a mim agradaram e eu jamais deixaria de ir para esse restaurante para ir para um outro restaurante, sim, do qual eu seria mais um. Então, o prédio vocacionado para o short stay, quando recebe o camarada que reservou através de qualquer tipo de aplicativo, quando ele chega, ele é tratado diferente. Ele não vai ficar por lá no prédio da gente, no Porto Privilégio, foram mais de 20 nacionalidades. Todo mundo foi bem tratado, todo mundo saiu feliz, né? Então, se você chega em um prédio vocacionado, ele precisa ter o suporte para poder atender o cara de qualquer lugar do mundo, pai. Léo, você quer ver uma coisa curiosa? A gente fala às vezes e as pessoas acham que é uma coisa meio clichê, sim, né? Esse processo de vocação do empreendimento, ele nasce quando a gente vira para o nosso cliente investidor e fala, ó, cliente, esse prédio aqui, ele tem essa vocação, tá? A gente apresenta para ele os espaços físicos, ele a priori se encanta porque a gente trabalha com isso, a gente sabe o que é que precisa, nós somos especialistas em trazer isso para o mercado, mas a partir do momento que ele vai assinar o contrato, a promessa de compra e venda, que ele vê que o prédio já tem um regimento e já tem uma organização estabelecida para quando começar a entrar em operação já tá tudo organizado. Isso não é obrigação do incorporador não, Léo. O incorporador, como tem muitas incorporadoras por aí, entrega o empreendimento, até o processo de implantação do condomínio fica a cargo da empresa de sindicância que vai entrar. A gente não pode permitir um negócio desse. A gente precisa mostrar para o investidor quais são esses elementos que vão fazer diferenciar o ticket dele, cara. Então, o processo de decoração, você sabe que a gente participa ativamente disso, né? Eu tive um desprazer enorme, né, em um empreendimento que eu comprei, vi lá tudo decorado, não assistiu Altamente Rentável, né? Quando eu chego no prédio, cadê o que eu vi, meu amigo? Não tinha o que eu vi. Área comum, né? Área comum, tô falando de área comum. Cadê? Não tinha o que eu vi. E aí, vai pra votação, vai pra isso, vai pra aquilo, o nego pega, bota a mesa de plástico, cadeira de plástico, sabe? Aí as pessoas acham que o condomínio não tem segredo. O condomínio é divisão de despesas. Isso. A pessoa acha que vai brotar ali uma cadeira. Não vai, meu amigo. Você precisa investir. E esses detalhes que a gente está falando, você investe um pouco mais, você além de ter uma valorização maior no patrimônio, né? A pessoa que vem, que chega e que é bem recebido, sente a diferença e o conforto nesses mínimos detalhes, cara. Né? O processo que a gente faz de ofertar para o nosso cliente, esse ecossistema que a gente tem, empresas especialistas no processo de decoração da unidade, ele vai contratar se ele quiser, mas a gente vai ofertar para ele uma empresa que é especialista no short stay, porque a empresa não vai botar nem a mais nem a menos.
ela vai botar o que é necessário para a pessoa ter um conforto e passar o período de curta temporada. Otimiza o processo. Otimiza o processo e outra. Sua rentabilidade melhora porque você não vai botar nada aqui a mais e nem faltando, né? Então você vai investir no que é necessário, né? Você comentou uma experiência que você teve, cara. Tem um investidor nosso aqui do Balena, um amigo meu, né? Ele investe no mercado imobiliário também e ele comprou, você vê como é a mentalidade da pessoa, né? Ele comprou um bangalô em Barra Grande. Sim. Barra Grande está em expansão agora, está começando esse movimento de short stay lá, né? Maraú, e ele tava... Maraú, exatamente. Ele tava querendo se desfazer. Porque ele estava preocupado como era que ele ia fazer, porque não tinha empresa, ele a priori agiu na emoção de fazer um investimento, porque de fato você tem quem conhece Barra Grande sabe que é um lugar fantástico de você ter uma estadia ali, né? É mesmo. Você conhece Barra Grande? Demais. Então, ele estava querendo se desfazer porque ele não conhecia. Ele veio conversar com a gente aqui, né, para poder comprar o Balena e na metade do caminho eu apresentei para ele esse ecossistema que a gente tem nos nossos empreendimentos que a gente oferta para o cliente. Ele parou para mim assim e falou: Matheus, qual é o percentual? Eu falei: é X. Ele parou assim e falou: cara, fantástico isso. Não é? Isso não é... E ó como é a mentalidade do empresário. Ele é empresário. Ó como é a mentalidade do empresário. Ele virou para mim e falou assim: cara... Isso não é um custo não, cara. Isso é um investimento. Eu pago na hora de olho fechado. Se eu fosse alugar esse apartamento, esse bangalô lá, eu ia ganhar 4. Eu vou botar na mão da empresa, a empresa vai ganhar 8, eu vou ficar com 6. É melhor ganhar 4 ou ganhar 6. Tem que fazer conta, né? E aí, por isso que eu tô falando a você que quando a gente senta com o cliente ou quando a gente senta com o corretor, a gente vem para uma quebra de mentalidade, né? A gente vem para esse processo de quebra de paradigmas. Então a gente precisa primeiro praticar a escuta, né? Entender o que o cara tá buscando e depois a gente tem que achar um meio termo de não assustar essa pessoa e mostrar para ele que isso que dava errado lá atrás dá certo agora. As pessoas que faziam locação de curta temporada por conta própria, se você parar para conversar com uma pessoa, né, que investe no mercado imobiliário, são pessoas que são totalmente machucadas com o mercado porque a operação dependia delas, né? E aí ficava com aquele entrave que você precisa botar energia, porque de fato não é fácil você fazer uma operação dessa, né? Você precisa pensar em tudo. Imagine, cara, no Porto Privilégio lá, agora no processo de carnaval, se queima um chuveiro no Porto Privilégio. Você tem apartamento lá no Porto Privilégio, você ia lá trocar? É muito difícil. Eu já fiz aluguel de temporada, né, quando eu era corretor de temporada, e eu tenho... Rapaz, eu dói na pele. Eu vou lhe ser sincero, né? Então, assim, essa oferta de serviços que a gente está falando aqui é que faz a diferença entre você comprar um quarto-sala e você comprar um quarto-sala vocacionado para o short stay. É um dos itens, né? A gente já falou de tantos, e essa prestação de serviço... dentre elas concierge, dentre elas uma recepção, dentre eles um folheto para o seu cliente que está chegando, porque o camarada está chegando de fora, percebe o cara chegando de fora, né? Eu estou falando de todos, inclusive para as pessoas que têm turismo. Aí você está chegando de fora, você ganha uma cartilha, um cartão de boas-vindas, com a cartilha com o que você pode... Não, com o que você pode fazer na cidade, cara. Olha que massa, sim, né? Sim. Pô, você tá aqui, por exemplo, se eu vou para São Paulo, eu tô no Itaim. O que é que tem no Itaim de coisas boas para fazer? Já pensou? Sim. Se eu chego lá e tem isso na minha, né? Tem um bilhetinho, né, de desejando boas-vindas. E tem. Geralmente a pessoa que chega num hotel, o que é que ela faz? Ela vai na recepção e pergunta: "Me diga aqui, amigo, o que é que tem por aqui que eu posso fazer disso, disso, disso?" Entendeu? Então, assim, se você pensar esses mimos, se você pensar no bombonzinho, se você pensar na cartilha, se você pensar numas boas-vindas, se você estudar vou dizer uma plataforma aqui que é o Airbnb, se você estudar quem é o seu cliente, entender quem ele é, se ele vai com a esposa, se ele vai com o filho, né, e poder oferecer um serviço a ele a mais, um benefício a mais, né, um mimo. Então, assim, esse tipo de serviço só existe no short stay. Sim. Tá certo? Porque o prédio é vocacionado. Não adianta somente ter um prédio que aceite o Airbnb. Isso para mim, eu gostaria muito que você, que é investidor, entendesse isso. Sabe, porque meu prédio aceita Airbnb. Mas não é assim, tá? E outra, você falou interessante isso aí. As empresas de tecnologias que fazem a gestão são estritamente necessárias. Eu tenho amigos, né, que não quiseram fazer através de uma empresa de tecnologia e depois me ligaram e ficaram loucos. Falaram: caralho, velho, eu não quero mais fazer isso. Eu preciso que alguém faça para mim. E é isso que você acabou de falar, Matheusão. Rapaz, isso é um investimento. Léo, isso vai passar
diretamente pelo processo de rentabilidade que a pessoa vai ter. Esses detalhezinhos, né? De você ter uma empresa especializada, de você conseguir atingir ali uma performance boa, né? Uma performance não só boa, mas uma receita estável. Isso vai fazer, a gente estava conversando aqui agora no Making Off, o processo de valorização que essas unidades que nascem com vocação têm. É um processo de valorização diferente do mercado, né? Não é novidade para ninguém que quem compra apartamento ou empreendimento na planta passa por um processo de valorização até a entrega dele, né? Tem gente que vive, né, vive disso. Compra no processo de lançamento e vende antes da entrega. Se chama de alavancagem de patrimônio. Por isso que é importante você, corretor, praticar a escuta ativa do seu cliente, né? Porque muitas vezes o cliente sai correndo, Léo, porque o cara às vezes já tem um patrimônio robusto, né? O cara não quer investir numa opção na planta. O cara, não, meu amigo, eu quero liquidez. É importante você ouvir, né? Claro, e você tira o cara daqui, né? Pô, não, tudo bem. Você não quer esse empreendimento que entrega de 2 a 3 anos, o cara já tem um patrimônio robusto ali, ele quer ter liquidez e você bota ele num empreendimento que tem liquidez, né? Às vezes você pega esse cara, bota ele no empreendimento que tá ali para entregar, o cara fica frustrado, o cara se fecha para esse tipo de investimento, né? Por isso que é importante você entender. E o processo de valorização, Léo, desses empreendimentos é um formato diferente, porque ele está gerando para você uma receita diferente do que gera o mercado, tá? A alocação de long stay, que é a alocação normal, aquela alocação que se faz de 1 ano, de 2 anos, ela tem uma rentabilidade aí entre 0,4% a 0,6% ao mês, né? Quando você vai para o short stay, você fica ali na casa dos 1%, né? E quando você entra num empreendimento que é vocacionado, esse 1% para você, ele vira a base. Vira a base. E aí, lembra que eu falei aqui no começo do podcast de você entender... Não, nem falei no começo do podcast, eu falei com você aqui no Making Off, né? Você entender qual é o período sazonal da região que você está indo. O que é que tem de atrativo que eu posso trazer aqui para o meu empreendimento que vai agregar e vai fazer a pessoa vir mais. É um evento, essas empresas elas ficam ligadas nisso. Com certeza. Né? Você teria tempo de ficar ligado, olhando a agenda, de ver o que é que vai acontecer no centro de convenções, o evento que vai ter no centro de convenções. Aqui mesmo, Léo, aqui do lado agora, você vê, vai ter o maior evento de pet do Norte e Nordeste. Muito bom. Né? Imagine isso daqui a 3, 4 anos, quando o empreendimento desse aqui do Balena estiver pronto. O Balena é pet friendly. Exatamente, por isso que eu estou comentando. O Balena tem um espaço que é pensado... Lindo, inclusive. Imenso, muito então, bacana. Isso surgiu do nada? Não, isso foi fruto de uma pesquisa que a gente fez, de entender. Agora, você comenta com uma pessoa num processo de venda, ela acha, não, isso vai fazer diferença lá na frente, cara. O cara que vem para um evento desse aqui, hoje os pets são família de muita gente. Com certeza. Faz parte da família de muita gente. Com certeza. Então, esses detalhezinhos... Eu vou comprar um. Esses detalhes são sutis, mas são de extrema importância para você entrar no que a gente falou, na vocação do empreendimento. Vocação do empreendimento. E aí você entra numa questão, Léo, que a gente fala da precificação desses imóveis, tá? Do processo de valorização desses imóveis. A gente tem exemplos dentro da Caruso. A gente sabe que quando você compra imóvel na planta, ele vai valorizar ali até o processo de entrega, ele vai ter uma valorização ali entre 50% a 70%. É o que o mercado trabalha. Se você está no imóvel que tem uma boa localização, se você está no imóvel que está bem posicionado, eu não estou falando nem de short stay, de moradia, ele vai passar por esse processo de valorização. Né? Se você entra, cara, no empreendimento que ele tem a vocação e ele te dá um retorno maior do que o mercado te dá, com certeza a precificação dele vai ser maior. O processo que a gente está passando nos nossos empreendimentos agora, vendendo um apartamento de menos de 20 metros quadrados pelo triplo quase do valor que ele começou a ser vendido. Ou seja, o processo de precificação dele, a partir do momento que você faz um investimento no imóvel desse, não vai ser o valor de base de mercado que você vai ter que levar em conta. Você vai ter que levar em conta o quê? Vem cá, quanto é que esse imóvel está me dando de receita? Meu preço vai ser em cima disso, cara. Meu preço vai ser em cima do que ele está me dando de receita. Porque você vai entregar um bem seu, um negócio seu, ativo, porque né? É um ativo, né? É um bem porque você compra ele, você adquire ele num formato de um apartamento, mas você transforma ele num ativo, né? É a mesma coisa que você chegar pro dono da Apple e dizer que você vai pagar ele pelo estoque do iPhone, pelo estoque do MacBook. Não existe isso, você vai pagar quanto vale, né? Rapaz, no potencial que tem ali. Você trouxe até um exemplo muito bom, né? E é o seguinte...
Tem uma expressão que eu gosto muito, que é percepção de valor. Então, para que você tenha uma escala de patrimônio, para que você tenha uma valorização patrimonial, eu preciso entender qual é a percepção de valor que está sendo gerada pelo aquele empreendimento. Então, se você tem, por exemplo, tem vários itens que podem entregar uma percepção de valor. E as pessoas têm percepções diferentes, né? Agora, tem umas que você tem que concordar que pode ser unânime. Sim. Então, quando eu entro num empreendimento e eu vejo todo esse bojo de serviços agregados e eu entendo já ali naquele momento o valor que tem isso e eu entendo que aquilo ali pode promover a pessoa que vai alugar, né, uma satisfação, um bem-estar, eu já tenho uma percepção de valor. E a outra coisa que você falou muito importante, que é inegável a percepção de valor, é o seguinte: bicho, quanto é que esse negócio tá me trazendo de dinheiro, velho? E o investidor assim, meu irmão, exato. Eu estou, tá certo, lhe vendendo um negócio que está lhe gerando 1,8. Eu estou lhe vendendo um negócio que está lhe gerando 1,5. Quanto é que você está ganhando no outro lado? Eu, cara, caralho, faz sentido. Por quanto tempo você fez isso aqui? É uma média de quanto tempo? Né? É um acumulado de quanto tempo? Aí você vai ter que fazer conta, cara. Então, assim, existe uma percepção de valor já bem montada, com todo o arcabouço do short stay, de serviço e de tudo que a gente falou aqui, e que é sancionada, que é registrada através de um aluguel que é muito melhor do que um outro aluguel que o camarada paga em um apartamento qualquer. Sim. Então, assim, se você tem esses dois muito bem montados, eu acho que você está com tudo na mão. Falta, às vezes, o corretor também um pouco mais de sabedoria, porque, às vezes, cara, você está pegando... Você falou um negócio muito interessante também, porque o cliente, ele não tem que saber de tudo, não. Exato. Ele pode ter o dinheiro para investir, mas ele pode ser um camarada que venha daquele aluguel onde ele teve um inquilino que foi inadimplente, onde ele teve que botar para fora, onde ele teve 0,5, 0,3, 0,4, onde ele não teve ganho. Onde ele teve um inquilino que... Eu já peguei exemplo desse, cara. Eu já peguei exemplo desse aqui. Da pessoa falar assim, eu não quero esse tipo de empreendimento porque eu tive um inquilino que me deu dor de cabeça. Exato. Entende? Exatamente. Então, quando você monta uma operação que é estruturada para isso, então, você começa a minimizar, praticamente chegar a zero o risco de um processo desse. Zero dor de cabeça. Zero dor de cabeça. Via a cartão de crédito e os vocacionados, todos os aluguéis são feitos através do cartão de crédito e ele tem uma senha para poder entrar. Se o cartão de crédito venceu, a senha dele já trava. Então, é uma coisa... É zero dor de cabeça. É 100% digital com zero dor de cabeça. Agora, eu acho que... Para só completar o raciocínio, o cliente ele não tem que entender. Uma vez mesmo eu fui falar com um amigo meu, ele falou: você é doido, vai comprar para um cara, é fazendeiro, ele investe em gado. Então a gente precisa, primeiro, nós, enquanto corretores de imóveis, precisamos entender. Perfeito. Entender as diferenças, qual é a diferença de um, qual é a diferença de outro, a parte cultural da cidade onde a gente está, precisa entender todos os serviços minuciosamente que tem, precisa saber do ticket de aluguel, precisa entender da valorização histórica do bairro, precisa entender para que eu possa conversar com você. Segundo, uma coisa que você falou belíssima, tem que praticar escuta ativa, até para poder você entender qual é o perfil do cliente, se é um cliente que vai comprar para vender ou se é um cliente que está querendo comprar para poder plantar, para poder ter a alavancagem patrimonial, mas ter a renda passiva no futuro. Eu já vi gente perder negócio por conta disso, diversas vezes, por isso que eu tô aqui falando com você. Ó, primeiro ponto, você é corretor de imóveis. Primeiro ponto que você vai fazer a partir de hoje, assistir o Altamente Rentável para poder pegar essas dicas. Tá? Tô aqui para poder bater papo. Você quer ver uma coisa? Eu conversando com o Chicão uma vez, ele falou: Chicão, ele falou assim: Mateus, tua mulher vai te matar se eu ver um negócio desse. Eu não conhecia o Altamente Rentável. Sim. Eu não era do mercado imobiliário. Eu fiz um investimento há um tempo atrás. Eu tô querendo liquidar esse investimento, mesmo que eu perca, porque eu tô no 0 a 0, cara. Eu tô no 0 a 0. Tô no 0 a 0. E hoje, com o conhecimento, com o entendimento que eu tenho, eu consigo alocar esse recurso. Eu não tinha ninguém para poder me falar assim, vá por esse caminho. E às vezes a oportunidade aparece pra gente, cara. Tem muita gente assim. Às vezes a oportunidade aparece, a gente vai, não procura o entendimento, não procura o canal correto. Botou dinheiro para um ano, para 24 meses, com uma rentabilidade pequenininha. Baixíssima e tá 0 a 0. 0 a 0. Mas eu tô falando de você de um investimento imobiliário, cara. Que eu fiz, um investimento imobiliário que eu fiz. Eu tô querendo liquidar, Imagina, tô no 0 a 0, pô. Eu comento isso, mas entenda uma coisa, Léo. A vida é assim, ó. A vida é assim. A gente escute uma coisa. A gente
ou ganha, a gente nunca perde. É verdade. A gente ou ganha ou a gente aprende. Eu aprendi. É verdade. Eu aprendi. Entendeu, cara? Então vendo, é importante. Tá vendo? É importante a gente ter essas experiências, né? E eu virei para Chico, que o Chico falou assim, tua mulher vai te matar. Eu falei, poxa, então, se eu tivesse pensado um pouquinho antes, cara, eu não tinha comprado o apartamento que eu moro hoje. Eu tinha investido num imóvel que me dá uma rentabilidade maior. Não, Mateusão, não, calma, rapaz, não faço isso não. Eu falei, ainda bem que você já comprou, né, velho? Já comprei, já tá tudo certo, né? Graças a Deus, Deus é maravilhoso. 100%. Mas é importante você passar por esse processo. E quando você chama um camarada para conversar com você, um cliente, seja um cliente, seja um corretor, você precisa entender e são os detalhes, cara. São os detalhes. Às vezes o cara tem uma rusguinha ali que você consegue identificar no meio do processo, que é uma coisa que é de mentalidade dele, velho. Que ele cresceu ouvindo isso, né? O cara, a gente já quebrou. Eu tenho clientes que são dessa forma, que tiveram problemas de entrega, de empreendimento, levou 9 anos para poder entregar, que o cara falou, velho, eu não invisto em imóvel na planta. Não, vem aqui. A empresa da gente trabalha dessa forma, é uma SPE, tá vendo? Tem um patrimônio de afetação, olha isso aqui, olha a história que a gente tem. E o cara chegar no final, porque pra mim o que conta é isso. O dinheiro é bom. Claro. Mas o cara chegar pra mim no final e falar, meu velho, muito obrigado. Graças a Deus que ele botou você em meu caminho. A galera daqui tá recebendo champanhe, uísque, vinho, chocolate, vinho. Eu falei, rapaz, bolsa, né, amor? Pra esposa, né? Rapaz, mas cara, quero ver o que vai sobrar pra mim. Mas é o que eu falei pra você, cara. A gente, quando senta com o cliente, a gente tem que pensar num papel de agente transformador. Com certeza. A partir daquele momento que a gente tá sentado com o cara, ou com o cara ou com a mulher, seja lá quem for, a gente precisa entender. Pelo menos, eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu preciso entender assim. O cara, mesmo que o cara não feche negócio comigo, eu vou fazer ele fechar, certo? Eu preciso entender o que é que eu vou contribuir na vida dele que vai mudar a vida dele a partir dali. Muito bom, irmão. Entendeu? Seja uma ideia que eu passei pra ele, seja um processo, assisto altamente rentável, você vai ter dicas boas aqui. Essa semana, a minha esposa estava até aqui comigo, veio um cliente aqui conversar comigo, veio ele e a mãe. No final da apresentação toda, a gente conversou, sentou, tal. A mãe dele me chamou e falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, muito obrigado por essa aula que você deu aqui. Eu fiquei me sentindo, eu parei assim. Pô, que massa. Por essa aula que você me deu aqui. Eu falei, não, senhora, não. Ele, não, mas isso é importante. A gente não tinha. Eu já ia pegar o dinheiro que eu tava aqui, ia fazer uma outra coisa. Entendeu? Que massa. A partir desse momento, eu virei pra ela e falei justamente isso. O papel que eu assumo é um papel de agente transformador. Pô, o que é que eu posso agregar pra ti? E termina se tornando uma jornada muito bacana, porque não é que eu queira vender alguma coisa pra você, eu vou te ajudar a comprar, velho. Muito bem, parabéns. Certo? Se você não... Eu vou identificar seu perfil. O que é que você quer? Você quer ganhar dinheiro? Venha com a gente. Agora não, eu quero uma moradia, eu sou alguma coisa diferente. Eu tenho uns parceiros, não é agora, pô. Não é agora. Entende? Então você, corretor, você precisa identificar isso. Porque às vezes você termina perdendo a oportunidade por estar querendo forçar a barra e o cara termina se retraindo. Isso é um processo natural de qualquer pessoa. Não acontece só na corretagem de imóveis isso. Isso acontece no mercado comercial como um todo. Tem gente dando show, viu? Tem gente dando show, os corretores que entendem do mercado financeiro também entendem dessa questão de vender ativo financeiro imobiliário. Eu gosto de usar a nomenclatura de executivo de investimento imobiliário. Sim, perfeito. Né? É uma nomenclatura que eu me adaptei, assim como o ativo financeiro imobiliário, que eu também me adaptei, e a gente trabalha muito com isso aqui. Eu vejo que tem muita gente qualificada, muito corretor qualificado, dando show de bola. Quero parabenizar essa equipe fantástica aqui. Eu estou muito satisfeito, coraçãozinho aí pro corretor de imóvel aí, top demais. Eu estou muito feliz com eles, né? Tô aqui para poder bater papo, tô para aprender. Tomei uma aula com o Mateusão aqui agora. A gente precisa estar atento enquanto investidores, enquanto incorporadores, enquanto corretores de imóveis. Precisamos estar atentos, sim, né, no foco do cliente, o que é que ele quer, como é que ele pensa, para poder fazer um negócio que você falou muito bonito aí, ajudá-lo a comprar. Sim, não, sim. A gente não vai vender, a gente vai ajudar a comprar. Rapaz, tem um negócio, um jargão, né, que eu usei há muito tempo atrás na Caroso, que eu falava assim, a Caroso não vende apartamento, cara.
A gente não vende apartamento. Então, aí criou até uma polêmica aí nas redes sociais. Mas sim, a gente não vende apartamento. E que bom ter você conosco, Matheus. Eu estou feliz, satisfeito. O Matheusão comprou um carro agora, sabe? Jogou duro. Vou passear. Exatamente. Então, assim, a gente vem transformando vidas. Eu vejo muitos corretores aqui fora transformando vidas. Eu vejo muito corretor pegando na mão do cliente também, fazendo um atendimento incrível, já falando de investimento, já trabalhando tudo isso que a gente falou aqui de bom. Né? Para aqueles que não estão ainda dentro desse meio, e eu tenho certeza que vocês querem estar, porque todo mundo quer ajudar a outra pessoa a comprar. Se você se formou corretor de imóvel, eu tenho certeza absolutíssima que você quer fazer alguém comprar um imóvel. Então não só tem um altamente rentável, não, tem vários cursos, né? Eu dedico, como é que chama? Eu dou uma dica para você poder você procurar no YouTube. Tem muita gente falando de venda, mas não se apega só nas técnicas de venda. Porque, rapaz, pensa um negócio ruim, que eu vou em alguém e alguém aplica várias técnicas de venda, porque eu conheço as técnicas. Cara, isso aí me deixa muito triste, né? Então, assim, é óbvio que você vai ter que saber técnica de venda, é óbvio que você vai ter que saber gatilho de persuasão, mas para que, na realidade, aquilo flua, primeiro você tem que se conectar. Se relacionar. Porra, claro, velho. Entender qual o perfil do... A gente teve a oportunidade de conversar com o cliente aqui, foi fantástico, lembra que a gente conversou com o cliente? Porra do caralho, aquela conversa foi massa. Você viu que o cara agregou pra gente, aqui, fez a gente mudar algumas, né? Isso é muito bom. Ele veio meio duro com a proposta, né? E eu com todo o coração falei, rapaz, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Perfeito. Então, de repente, se você ficar naquele embate, quando eu vejo um embate assim, que de vez em quando eu participo de umas mesas de negociações, quando eu vejo que tem embate, é porque é o seguinte, logo chega o ego, né? O ego é foda. E aí você chegar, meu irmão, no ego ali, duas pessoas com ego alto, um não vai ceder, outro não vai ceder, rapaz, não vai ter venda. É melhor então, se você se conecta pelo coração, aí no ego, ele não aparece, tá certo? Mas quando ele aparece, ele é facilmente abafado pela sua emoção de dizer, cara, eu tô prestando atenção em você. Eu quero que a gente faça negócio. Agora, eu não posso perder. Então, se você entender que eu também tenho uma necessidade aqui, a gente vai fazer negócio. Então, assim, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que tem muito corretor dando um show de bola. Parabéns mais uma vez ali, velho. Leozão, você tava falando aqui, eu gosto de pesquisar muito o mercado, cara. Né? Esses compactos de alta rentabilidade surgiram no mercado assim e tem sido uma onda muito boa. Né? A gente tem surfado uma onda muito boa. Né? Eu gosto de fazer pesquisas e nessas pesquisas que eu fiz, Léo, entendo o seguinte. No Nordeste, essa onda tá começando agora. Sim, é verdade. De compacto. Se você vai para São Paulo, cara, tem um compacto em cada esquina. É verdade. Lá você tem compacto 1, você tem estúdio lá, meu irmão, de 15 metros quadrados, que é 800 pau. 800 conto. 1.200, né? Porra. Sim. E vários, 1.500. Uma milha, né? Uma milha. Papai. Entenda uma coisa, a gente gosta de utilizar muito essa expressão aqui, né? Um oceano de possibilidades. Então, a gente está tendo cuidado de vir falar contigo aqui, de entender um pouco como é que funciona esse mercado de short stay, né? Entender um pouco mais do cliente, porque você que já trabalha com o short stay, com a venda de ativos financeiros imobiliários, continuar no seu trabalho aí, mas para quem não trabalha, o corretor que não trabalha, procurar se virar essa chave, porque você tem uma onda muito boa para surfar ainda, Léo. Tem um pote de ouro, né, Tem um pote de ouro. Ó, você chega lá em São Paulo, cara, lá em São Paulo existem as unidades NRs. Lá você vê que como tá à frente do tempo, né? A gente está começando no Nordeste e agora esse processo de compactos para aluguel, né? Para short stay. Lá existem as unidades NRs. Lá tem prédio que é feito que nasce com as unidades não residenciáveis. A prefeitura, ela já delibera sobre isso e ela dá um desconto para o comprador que sabe que aquela unidade não pode ser habitada por mais de 90 dias. A legislação mudou pelo seguinte, antigamente você tinha esse conceito de NRs para imóveis comerciais, hospitais de dia, né? Que ele não poderia ser habitado por mais de 90 dias e tal. E a legislação ela se estendeu para unidades compactas. Né? Então, veja como a própria cidade já se organizou por isso, né? Então, a pessoa que compra uma unidade NR, ela tem desconto no IPTU, ela tem desconto no ITV na hora de fazer o processo lá de escrituração. Então, já tem alguns benefícios para aquele investidor, né? O Nordeste a gente está começando isso agora, cara.
O Nordeste a gente já faz um trabalho muito bacana aqui a Caruso e tem vários outros incorporadores que fazem trabalho por aí também, né? Mas a gente tem um potencial de trabalhar isso, né? De entender essa linguagem, a gente está conseguindo abarcar, cara, um público, se você pegar o público de investimento, um público muito novo, a galera que faz investimento no mercado financeiro. É verdade. Né? Porque o cara tá vindo e tá vendo que aqui tem um potencial de investimento que não vai dar dor de cabeça, que ele não vai precisar botar uma energia muito grande e que ele vai ter uma rentabilidade, cara, maior do que ele tem lá no mercado financeiro, né? Com o patrimônio dele lastreado numa coisa que só valoriza, que é o imóvel. Olha que fantástico, cara. Fantástico. Então, tá tendo uma diversificação nesse cliente. Você não precisa brigar pelo cliente que ele já tem uma pessoa que atende ele. E existe diversos outros clientes que estão se atentando para esse mercado, está funcionando com 100% investimento, mas que existe aquelas velhas premissas do processo de compra. Pô, o cara senta para comprar um imóvel com você, ele vai se enxergar dentro do contexto. Você não vai vender um imóvel como você vende um papel de bolsa de valores, porque o cara em algum momento ele se coloca dentro do contexto. O que é que você vai fazer? Poxa, existe esse mercado, Léo, que tá em aberto aí, né? Que tem esses novos investidores. O cara tá se atentando a isso. É só quebrar o paradigma na cabeça do cara. O cara compra um imóvel, ele vai se colocar o quê? Num contexto ali dentro do imóvel. Ele vai se enxergar. O cara vai comprar um imóvel para poder fazer locação de curta temporada. Primeira coisa que ele vai entrar no imóvel, quem nunca comprou vai olhar. Não, porque um dia do mês, um dia do ano eu vou estar aqui dentro. Então ele vai se enxergar naquele contexto. Puxe isso para dentro também. Sim, né? Faça ele participar do contexto normal. Tem gente que compra imóvel de curta temporada, de short stay, Léo, para poder utilizar em alguns momentos e no momento que não está utilizando, está rentabilizando. Com certeza. Né? Então faz parte. Faz todo sentido que você falou, pô. Faz todo sentido mesmo. É muito bacana. Eu fico muito feliz de bater um papo com você. Né? Eu acho que o mercado que investe na parte imobiliária, ele está muito novo ainda, como você mesmo disse. Tem muita gente despertando. Quem está despertando está ganhando muito dinheiro, né? Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz desse bate-papo. Espero que esse bate-papo tenha aberto um pouco mais a sua cabeça, tenha feito que você olhe mais além, tenha feito que você perceba alguns detalhes que existem de diferenças entre o empreendimento tradicional de quarto, sala e estúdio para um empreendimento vocacionado para o short stay. A gente salientou aqui também como você vai ter, o que é que pode fazer com que você tenha a valorização patrimonial mais do que o outro, o que é que vai ter impacto nisso, o que é que tem impacto de você alugar com o ticket mais alto, né? Você vai ter uma rentabilidade mais alta. A gente falou um pouco do mindset para o corretor, a gente parabenizou o corretor, mas também pediu que vocês também, quem já estuda, massa, quem não estuda, que venha, porque é novo para vocês também, porque antigamente a gente vendia um apartamento, a gente vendia um cômodo, a gente vendia apartamento de 2 quartos, de 3 quartos, de 4 quartos, a gente vendia quarto sala, né? Estúdio não existia muito, pouco, veio agora em tona. Eu sou dessa época também, então para que eu pudesse, com certeza, me requalificar, para que eu pudesse também, né, entrar nessa onda, eu tive que estudar, eu tive que fazer uma imersão, eu tive que entender que aquele estúdio de short stay, ele não é um apartamento para mim, ele é um ativo. Então assim, a gente trabalhou muitos temas aqui, bem bacana, foi bem robusto esse podcast. Eu tô feliz da vida, né? Porque hoje é quinta-feira, é dia de tomar uma gelada com minha patroa. Então... é isso aí, tá na hora já, viu? Muito obrigado. E se fez sentido para você, que eu tenho certeza absoluta que fez, tá certo? Você pode entrar em contato com o Matheus para poder bater um papo a qualquer momento. Pode entrar em contato comigo, Leandro Caroso também, que está aqui, está sempre aqui os meus contatos. Tulhão está aqui sempre respondendo e eu também no Altamente Rentável. Se você quiser bater um papo ou achar que faz sentido e que você pode contribuir com o Altamente Rentável para levar, né, essa informação especializada sobre investimento no mercado imobiliário, quiser vir aqui bater um papo com a gente, manda uma mensagem que a gente vai entrar em contato com você, certo? E para não perder a oportunidade, dá um coraçãozinho aí pra gente aí, pai, que eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz, vou ficar muito feliz. Dá um coração, se inscreve no canal. Eu vou pedir, essa até uma fala do meu irmão, mas como ele não tá aqui, né, todo mundo que vem no Altamente Rentável, porque a gente sabe que é apaixonado pelo mercado imobiliário e quer fazer as coisas evoluírem, quer fazer diferente.
A gente é disruptivo, né? Incomodado, inquieto, fica doido aqui com esse mercado. Daqui a pouco tá chegando um negócio bem novo aí dentro do mercado imobiliário. Aqui, meu amigo, você já ouviu falar em cumbuca? O método cumbuca? Isso aqui é uma cumbuca. cumbuca. Você bota as coisas aqui, uma ideia. Às vezes a gente tá em reunião, aí surge uma ideia aqui, né, Léo? E a coisa começa aqui na reunião, daqui a pouco já viu, se não puxar de volta pra ideia aqui Então é isso, eu vou pedir a Matheus que deixe uma mensagem, Matheusão, aí para aquelas pessoas que querem fazer diferente como você tá fazendo. Matheus, pouco tempo de corretor, mas já tá jogando duro, velho. Muito bacana, parabéns. Jogue duro aí. Obrigado. Eu tava até refletindo sobre isso, porque eu já acompanhei alguns altamente rentáveis, né? E sei que vocês fazem esse momento aqui propositivo. Mas o que eu trago para você, seja corretor de imóveis, seja vendedor, porque minha história não começa no comercial. Né? Minha história começa lá na construção civil e daí eu vou para a parte comercial e esse espírito de inquietude habitava em mim. Eu chego no mercado imobiliário, me apaixono pelo mercado imobiliário, né? Que me proporcionou em pouco tempo coisas assim agradáveis, mas a mensagem que eu trago para você é o propósito. Tá? Faça as coisas com propósito. Se não faz sentido, né? A gente estava conversando, batendo papo com nossa amiga aqui fora agora, justamente sobre esse... Veja como são as coisas. Eu peguei uns 4 boletos lá em casa e botei o nome de propósito. Tô brincando. Lá não perde oportunidade. Mas o propósito, Léo, você ter propósito no que você faz. Não adianta você... O mercado imobiliário é bom. Quando você performa bem, você remunera bem, né? Mas você fazer porque você gosta. Eu gosto de sentar com um camarada, de conversar, de me relacionar e de trazer uma transformação para ele. Eu vejo que né? faz sentido para você. Que seja, faz sentido para mim isso, né? E eu atuei na área comercial e em algumas outras áreas, né? Com os outros nichos e não fazia sentido para mim, cara. Eu não tinha um propósito, sabe? E eu buscar propósito, eu me conectar com Deus, né? Isso pra mim é fantástico. Não que eu não fosse conectado, não é isso, não tô falando disso, não. Cada um tem sua fé, cada um tem sua crença que seja, mas faça pelo propósito. Quando você sentar com um cliente, quando você sentar com uma pessoa, tente levar uma palavra, tente levar um processo de mudança pra ela. As coisas vão ficar mais leves. Você vai ver que o resultado vai aparecer. Com certeza. Né? Então a mensagem que eu deixo aqui pra vocês são essa. Velho, eu tô feliz por você, acho que você se encontrou, né? É bom quando a gente caminha, você falou de propósito, é um negócio muito bonito, né? Propósito, fazer com propósito. E quando a gente encontra, quando a gente está no caminho certo, a felicidade, ela jorra na gente, né, velho? Eu vejo isso em você, velho. Eu vejo aqui, vejo dentro do salão, vejo, né, no seu olho, no brilho. Parabéns, estou muito feliz por você, por sua esposa. Muito feliz. Obrigado. Mesmo. Vocês vão... E o ambiente, cara. O ambiente também é um papel fundamental. Às vezes a gente tem tem um potencial gigante, mas a gente não está no ambiente certo. Às vezes a gente precisa fazer uma mudança, a gente precisa provocar uma mudança de ambiente na gente para poder brilhar. O olho da gente precisa brilhar, cara. É verdade. Então, quando a gente muda o ambiente, quando a gente está num ambiente positivo, em que todo mundo puxa a gente para cima, você é a média das 5 pessoas que você convive. Esse jargão aí é básico, todo mundo sabe. Então, você tá num ambiente que todo mundo te puxa para cima, sabe? Que você tá inserido num contexto, que você vê que você tá fazendo sentido, né? Porque meu papel de transformação não tá só dentro do trabalho, não, cara. Com certeza. Eu tô, através do mercado imobiliário, eu tô podendo transformar a vida de várias pessoas que estão aqui comigo, cara. Exato. Que estão de mão dada comigo, entendeu? É verdade. Então, o meu propósito é esse, ajudar as pessoas, seja ela no meu trabalho, seja ela minha família, né? Que eu sou apaixonado pela família. É verdade. E é isso aí, cara. Tô feliz também, muito obrigado pela oportunidade. A gente vai voltar aqui mais vezes para poder trocar ideias. Vamos ver, vamos fazer um case de sucesso com Feira de Santana e trazendo alguns detalhes, sim, né? Sim. É massa. Se der tempo, porque Feira de Santana vai... 2 meses, 100% de venda. Mas a gente vai criar essa rotina que vai ser bom, viu? E... para você que assistiu até agora, meu agradecimento. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Uhul!